A graça e paz de Deus estejam com todos. Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia fala que a educação das crianças é importante, porque a educação das crianças tem o seu impacto no resto da vida delas. As crianças não podem crescer sozinhas ou de qualquer maneira, não. E quando elas não recebem a educação, elas vão crescer do seu jeito errado e sem padrão. E uma criança não educada tem uma influência negativa ao mundo. Por isso que a Bíblia enfatiza a importância da educação das crianças quando elas são pequenininhas. Então, quem tem que educar as crianças? Ou quem tem a responsabilidade da educação das crianças? Seria a escola ou quem? Sim, aquele que tem a responsabilidade da educação das crianças são os seus pais. Os pais têm que educar as suas crianças. Os pais têm que educar as suas crianças para que elas possam saber o que é bom e o que é mal e como se comportar entre as pessoas. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Como podemos educar as nossas crianças bem? Podemos educar as nossas crianças só pela palavra, falando: meu filho, isso não é bom, não faça. Meu filho, não pode falar palavrão, isso não é bom. É só isso. Como Jesus ensinou os seus discípulos? Somente pela palavra ele os ensinou? Não. Jesus ensinou os seus discípulos dando-os exemplos pela sua própria vida. Por exemplo, para ensiná-los a humildade e serviço, no meio da Santa Ceia, ele se levantou e lavou os pés deles. Para ensiná-los a fidelidade para com Deus, ele se submeteu e obedeceu até a morte. Jesus não somente ensinou os seus discípulos pela palavra, mas sempre ele os deu os exemplos para seguir pela sua própria vida. Igualmente, os pais não podem educar as suas crianças somente pela palavra. Os pais devem viver uma vida exemplar diante delas, tanto no comportamento quanto na palavra. Quando os pais falam palavrão, eles não podem falar aos seus filhos que não podem falar palavrão. Não falando palavrão, dando um exemplo pela vida deles. Os pais podem falar, educar os seus filhos que os pais não falando palavrão, dando um exemplo pela vida deles, os pais podem falar aos seus filhos que não podem falar palavrão. Quando os pais não têm uma vida exemplar diante dos seus filhos, ainda que os pais falam demais para educar os seus filhos, os filhos não ouvirão nem seguirão a orientação dos pais. Então estamos nos esforçando para viver uma vida exemplar diante dos nossos filhos. Estamos dando um exemplo aos nossos filhos pela nossa vida.
essa pergunta é o começo da educação dos nossos filhos. Se não temos uma vida exemplar diante dos nossos filhos, a nossa muita palavra para educar os nossos filhos não funcionará e será uma voz vã. Juízo 13, o versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E como podemos educar os nossos filhos? Manoá, o pai do Sansão, fez uma pergunta ao Senhor, porque pelo homem de Deus ele ouviu que o Senhor o dará um filho que é o Sansão. Manoá ouviu o Senhor o dará um filho, mas ele não sabia o que vai fazer com o seu filho dado pelo Senhor. Ele queria saber muito como criar o seu filho, Sansão, e daí ele perguntou ao Senhor o que deve fazer ao seu filho dado por Deus. A respeito do seu filho, para saber como criá-lo, o Manoá perguntou ao Senhor: Senhor, me ensine por favor o que devo fazer ao meu filho, como devo criá-lo. Por favor, me ensine. O Senhor me dará um filho, mas não sei como educá-lo, o Senhor. Por favor, me orienta para saber como criar o meu filho. Assim como o Sansão foi dado ao Manoá pelo Senhor, quem nos deu os nossos filhos? Sim, igualmente o Senhor nos deu os nossos filhos. Por isso, assim como Manoá perguntou ao Senhor para saber como criar o seu filho, nós também devemos perguntar a Deus para saber como criar e como educar os nossos filhos segundo a vontade de Deus. E isso é a sabedoria para criar os nossos filhos bem. Efésios capítulo 6, o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 4, podemos saber que não podemos provocar os nossos filhos a ira. Os nossos filhos foram dados pelo Senhor a nós. E eles não são de nós. Eles são de Deus. Por isso que não podemos tratá-los de qualquer maneira que queremos. Às vezes, provocando-os a ira. Não. Mas a Bíblia fala que devemos criar os nossos filhos pela doutrina e admoestação do Senhor. Então, o que é a doutrina e admoestação do Senhor? Onde podemos encontrá-las? A doutrina e admoestação do Senhor. Sim, podemos encontrar a doutrina e admoestação do Senhor na Bíblia, na Palavra de Deus. Por isso, para criar bem os nossos filhos e para criá-los segundo a vontade de Deus, devemos aprender primeiro. Os pais primeiro devem aprender a Bíblia. E com a Bíblia devemos educar os nossos filhos, não pelo nosso próprio jeito, mas sim pela palavra de Deus, pelo jeito de Deus. Por isso, a educação bíblica é muito importante desde pequenininhos. Quando nós aprendemos de forma correta da Bíblia e ensinar os nossos filhos com a Bíblia, eles vão crescer bem. E eles vão crescer segundo a vontade de Deus. E eles vão glorificar a Deus pela vida deles. E Deus será glorificado, pelo contrário, pela vida deles.
A graça e paz de Deus estejam com todos.